A audiência de praxe, ela sempre foi muito pro forma, sempre foi muito para dizer o que a legislação manda ter, que é obrigado a ter, e a gente fica sempre naquela questão, o povo não aparece, então eu vou fazer mostrar que o povo não aparece. Isso historicamente aconteceu muito, tá? Eu só queria dizer a vocês que há um sentimento, isso desde as primeiras dias que a gente esse ano, de que isso não fosse verdade. Isso às vezes aparece, pode parecer, que para quem está à frente de uma audiência, parece que o sentimento é esse. Mas precisa de que não seja, tá? Então precisa. Para hoje a gente não consegue mudar muita coisa, mas para os próximos anos, a gente tem a liberdade, sempre que ouvir dizer de uma audiência pública, vocês como servidores, se for horário de trabalho, então dispensar sobre o que é importante que a gente está precisando. Então, isso aqui não pode ser algo para fora, isso começa a ser mudado na nossa mentalidade que está aqui. Então, tem a liberdade de falar, quem produziu esse ano deve estar fazendo isso, mas tem a liberdade de falar, de comentar, de fazer perguntas, de questionar. Porque o orçamento desse ano, ele foi um marco para a gente. Historicamente, o orçamento de um era feito pelo Léo, e aí, quando estava certo, a gente dava parabéns para o Léo, e quando estava errado, a gente falava que a culpa era para o Léo. Por quê? Historicamente, a nossa contabilidade tinha uma pessoa que trabalhava com isso. Embora eram os dois contadores da prefeitura, eram os contadores, o Joãozinho era secretário, o Léo contador, ou o Joãozinho trabalhando no administrativo e o Léo como contador geral. Então, basicamente, sempre ficou muito por ele. Hoje, nós temos já uma equipe contábil, tá? Pela primeira vez aqui, sempre que construiu, muito tempo acompanhou a gente, e ele ajudou a construir o que está aqui também. Mas hoje, o Léo, o Mário e a Flávia são 3 contadores hoje, e a nossa realidade contábil, a partir desse ano, assim como na fiscalização, assim como na auditoria tributária, ela está sendo construída agora a várias mãos. Então, hoje são 3 contadores, para o que vem, precisamos que sejam mais contadores ainda. Mas o orçamento ele foi feito de forma diferente. O tribunal questionou a prefeitura em DCAs passadas de algumas questões que o município fazia que não é que eram erradas, mas nosso orçamento ele era muito cru, ele era muito amplo, digamos. E aí, dessa vez, as secretarias elas foram convidadas a participar, elas ajudaram a construir o orçamento. O orçamento ele tem agora situações mais específicas, de projetos mesmo, isso construído desde o PPA. No PPA, a gente considerou já alguns programas, projetos, obras, e nós tiramos o orçamento. Tá? O que vai ser feito aqui hoje não começou essa semana que eu estou aqui agora, começou desde a construção do PPA, da LDO, e até está aqui. Tudo que os secretários colocaram e tudo que o povo anseia está no orçamento? Não, você não consegue colocar tudo de uma vez no orçamento. Por isso, no PPA, depois foram colocados, serão para o próximo segundo ano de governo, terceiro ano de governo, mais para frente. O povo pode participar agora ainda. Vocês que são servidores são o povo. Embora todos servidores, todos números de casa, mas vocês estão aqui enquanto povo. Enquanto povo, eu posso propor algumas situações, como diz no PPA e na LDO, já vieram as diretrizes. Mas a gente pode articular algumas situações e entender sobre aplicações, sobre programas. Então, à medida que você não construir a ideia do orçamento agora, principalmente quem tiver mais dúvida, talvez você não participou de algum construir de orçamento ainda, você tem liberdade de interromper a qualquer momento ou interromper. A qualquer momento, pode interromper, pode perguntar, pode falar, a gente explica, inclusive de onde vieram aqueles números, por que aquelas situações, para a gente possa entender. Porque o orçamento é uma ferramenta muito importante. O que eu quero fazer ano que vem, sendo construído aqui agora. O que eu vou aplicar, onde eu vou aplicar, quando eu vou aplicar, isso poderá ser mexido no próximo ano? Sim. Porém, com algumas restrições. Aprovado isso aqui hoje, concluído isso aqui hoje, você vai a Câmara para ser aprovado. A partir do que for aprovado, passa a ser feito. Qualquer alteração posterior nos próximos anos será uma alteração legal também, então tem que ser aprovado de gente lei também. Então, não é tão simples mudar o orçamento depois. Com as condições. Tá? Mas a gente vai conseguir entender. Vocês no seu trabalho, na sua secretaria, o que precisa ali para o ano que vem, para onde que a gente vai. Tudo está baseado no orçamento aqui, como eu disse, nas peças que receberam
orçamento. Eu queria apresentar para os nossos três companheiros aqui, só os por favor. A Flávia e o Mário, embora o Mário trabalhou na prefeitura já há uma outra época, mas tomaram posse esse ano no concurso, junho, maio e junho, tomaram posse esse ano, tá? E aí a primeira experiência deles também com orçamento aqui, está em Guarulhos, a gente trabalhava com o André aqui, e a Flávia também trabalhou no município de Jardim Nova, no estado. Ribeira Nova, tá? E o Léo, contador, quantos anos, Léo? Contador? 20 anos para o tá? E depois desse tempo todo, como eu disse, uma equipe nova, coordenando a equipe, e o reflexo do trabalho sendo feito no orçamento, já que, como eu disse, é um pouco diferente dos anteriores, e a gente acredita que vai ter muito sucesso nisso aí. Então, eu passo agora a palavra para o Léo e quero que tenha vontade de ouvir para vocês. Como o Júnior falou, a gente recebeu uma citação do Tribunal de 2023, apesar da conta ter sido aprovada sem ressalva, mas vários considerandos sobre detalhamento. E aí a gente conversei com o Mário, com a Flávia, vocês que vão começar a me ajudar, né? Para vocês entenderem, a gente precisa fazer o maior detalhamento, principalmente das peças de planejamento vindas do PPA, que são as obras, elas têm que estar constando lá no PPA. Nenhuma obra pode ter início sem inclusão no PPA, e a gente usava muito aquele jargão assim: obras e equipamentos da Secretaria de Fazenda. Entendeu? Algo genérico. Construção de escolas, no plural. Mas aonde? Quando? Então, essas situações a gente veio atacando, né? Para estar melhorando, junto com o setor de planejamento. A Vivi, que não está aqui hoje, parece que sofreu um acidente, passou para a gente o que se tem de expectativa de convênios e tal. E aí a gente inicia, faz uma mudança, né? Colocando mais obras, mais coisas, mais detalhes dentro do orçamento, e sem esquecer de custeio, que a máquina é pesada, né? Custeio. Na verdade, a gente vai com um orçamento de 155 milhões, imaginando assim, quantos milhões vem de obra por aí? Mas aí a gente pega lá, a gente tem previsto o ano que vem, desses 155 milhões, 66 milhões é gasto com o pessoal. É o nosso salário, INSS e tudo mais. Então, assim, é um altíssimo valor. Aí tem lá mais quase 6 milhões de terceirização e diárias, o custeio da máquina, mais o consumo, o serviço, isso elevou lá para 143 milhões de gasto com custeio e 8 milhões de investimento. Porque você tem um custeio muito grande, e aí você tem todas as aplicações, mínimo constitucional de saúde, mínimo constitucional de educação. Então, assim, um tanto de regra, por exemplo, ontem à noite ainda, quando a gente estava fechando ali, eu observei que nós não estávamos atingindo o mínimo de educação. Um orçamento de 60 milhões a pasta da educação. A educação só de 155, 60. E ainda assim, tivemos que incrementar ali para atingir os 25. Então, assim, esses vários princípios e regras orçamentárias faz com que, às vezes, a peça, muitas vezes, você tem que recuar em determinado desejo de gestão de população para cumprir outras regras que têm que ser observadas. Então, assim, a gente está aqui, como o Bruno falou, a obrigação legal está lá na 101 e está lá na Lei de Gestão Participativa, né?
o princípio da audiência e desse modelo de orçamento, né? Começa lá no PPA, igual o Bruno falou, a gente tinha um PPA muito genérico também, sem limite de quantitativos. Essas cobranças do tribunal vão virar em algum momento até movimentos mais sérios, então a gente tem que atacar isso mais rápido. E a gente transformou um PPA de 8 programas para um PPA de 40 programas bem definidos, ou seja, multiplicamos, né, mais de 5 vezes o que a gente estava fazendo. A nossa lei de diretriz também teve mais de uma centena de ações previstas. Isso tudo movimentou, o orçamento cresceu muito com a quantidade de fichas e detalhes, para a gente não ter as coisas muito genéricas. E aí vem esse cronograma, né? PPA, ideal e LOA. O PPA, ele é uma previsão do que a gente vai fazer durante 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela fala o que deverá principalmente conter na lei orçamentária. E a LOA é propriamente a lei, o que a gente vai executar. Aí a gente vai lá e faz uma previsão de quanto iremos arrecadar o ano que vem. Pega, o que a gente faz? Os 3 últimas arrecadações de determinada ficha e o que a gente tem nos setores que desenvolvem esse aumento de arrecadação. Por exemplo, nós temos uma previsão de receitas correntes para o ano que vem de R$ 163.785.300. Aí você vai dizer assim, mas uma previsão, o orçamento é 155, porque o que acontece? Nós temos o Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb. Então, toda vez que a gente arrecada um valor, um exemplo, eu paguei R$ 1.000 de IPVA. Então, desses R$ 1.000, R$ 200 vai para o Fundo Nacional de Educação Básica. Esse fundo faz uma divisão por quantitativo de aluno no município e o governo inteira esse valor para atingir o mínimo de valor por aluno e devolve esse recurso. Então, provavelmente, nós vamos estar mandando para esse fundo 16.309.000 e vamos pegar de volta desse fundo 31 milhões. Nós vamos ter um ganho nesse fundo de 15 milhões. Depois eu vou mostrar um slide que vai estar mais claro. Então, por isso que a nossa receita ela vem começar com um valor maior e depois a gente faz aquela área da dedução ali. De receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria, nós estamos com a previsão de arrecadar em 2026 13.049.700. Das receitas de contribuições, aí essa receita de impostos eu não preciso, o que é? IPTU, ITBI, ISS, as taxas, iluminação pública. Na receita de contribuições, a gente está com intenção de receber R$ 520 mil. Receitas patrimoniais. O que é receita patrimonial? É a receita que o nosso patrimônio gera. É a receita, recurso está no banco, é um patrimônio da prefeitura, um ativo da prefeitura. Ele deu rendimento, receita patrimonial. Tem lá um ginásio de esporte, a gente aluga lá, cobra um valorzinho lá para poder o pessoal jogar. É receita patrimonial. É o nosso patrimônio que está gerando algo de volta. Então, isso tudo, né? 1.934.000. Receitas agropecuárias. Essa receita ela foi instituída agora em 2026 e vai ser a hora máquina. Nós vamos estar cobrando as horas máquinas que vão atender o produtor rural.
Receita de serviços, são as emissões lá que às vezes a gente cobra, as taxas, né, serviços que a gente acaba usando lá dentro da administração, prestou um serviço, um carnê, emitiu de novo, enfim. Transferências correntes. Essas transferências correntes é tudo que o governo estadual e federal devolve para a gente. Toda vez que a gente, por exemplo, eu citei aqui, placamos um carro, R$1.000. Desses R$1.000, 20% vai para o Fundeb. E desses R$1.000, metade ele vai para o governo estadual e metade ele fica para a prefeitura. Depois o governo estadual ele devolve isso para a gente em forma de auxílio para assistência, auxílio para saúde, auxílio, para educação, diversas outras situações. E a parte, por exemplo, no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, nós temos uma cota vinculada ao nosso quantitativo de população. Como que é o cálculo? Cheguei ali e comprei uma geladeira, R$1.000 de geladeira, 8% é IPI. Então, R$80 daquela geladeira, o governo federal recebe. Ele soma aquilo tudo, ele fica com 54% e 23% ele rateia entre todos os municípios do Brasil de acordo com o critério populacional. Então, dos milhões que o governo federal recebe, ele reparte de novo de cada imposto. Eu comprei geladeira aqui, o dinheiro fica aqui? Não, ele vai para o governo federal e lá rateia de acordo com a população. Então, dessas indas e vindas dos nossos impostos, a gente espera receber de volta 148.147.700 de outras receitas correntes, coisas que a gente às vezes não previu, né? E um exemplo, vamos fazer uma festa da cidade, o Banestes quer doar lá um valor, um exemplo, aí vai entrar ali como outras receitas, é algo que a gente não tem na previsão, está lá no grupo 9 da categoria de receita. Não vou ser muito técnico, não, porque é chato. Aí eu falei de demissão do Fundeb. Desses vários convênios que a gente citou, se a gente colocasse toda a previsão dentro do orçamento, ficaria algo muito grande e a gente não ia ter chance de atingir. Exemplo, eu sei que o município busca junto ao governo federal a dragagem do Rio Parque. Um convênio provavelmente deve ser o quê? 50 milhões de reais? 56 milhões de reais. A gente colocar 56 milhões daquela obra ali dentro do orçamento e não acontecer, por exemplo, o tribunal emitiu um grande de alerta. Por que você botou 56 milhões numa arrecadação aqui? Aí a gente foi lá e colocou uma janela orçamentária. Né? A gente chama de janela orçamentária, que é um valor. Se amanhã a gente alcançar esse recurso, aí nós vamos mandar um crédito adicional para a Câmara e vamos dizer, o recurso está aprovado, deputado, emenda, algo nesse sentido, e aí a gente aprovar. Porque senão o orçamento dá uma cara de que tem mais, e não tem. De operações de crédito, nós não temos previsão ainda. De leilão, a gente colocou a previsão de 503 mil no ano que vem, né? Leilão de bens, provavelmente vai ter, se a gente coloca essa janela de lançamento, pode não acontecer. Então, assim, se tiver um valor, nada impede de receber mais, entendeu? Porque no princípio orçamentário, a receita, ela é prevista, a receita é prevista e a despesa é fixada, ou seja, desses 155 o prefeito não pode passar. Agora, se for receber 200, isso não tem problema. Transferências de capital, que são as oriundas das transferências, né,
de órgãos de convênio e tudo mais, a gente já tem sim uma previsão bem concreta de que 7 milhões de reais, 20.700, nós vamos receber de emendas que estão assim, aprovadas e que serão depositadas durante o exercício de 2026. Então, isso tudo gerou um orçamento de 155 milhões. Então, se a gente sabe quanto nós vamos arrecadar, a gente sabe quanto nós vamos gastar. Lembrando que a palavra base é receita, você estima. Né? Receita você fixa ela. A receita é uma estimativa, não tem como garantir. Mas a despesa é o máximo fixado ali que a gente não pode passar daqui. Então, assim, quando a gente faz o orçamento, tem um princípio orçamentário que é o mesmo valor da receita, o mesmo valor da despesa. Então, assim, ele tem que ter equilíbrio, né? O equilíbrio orçamentário. Então, a gente dividiu lá, tem uma normativa da Secretaria do Tesouro Nacional que dá esses códigos, né? 1, 2, 4, 8, 10, 12, são vários códigos, alguns não são aplicáveis a nós, e a gente tem os que são a nós aplicados, e aí a gente divide, o orçamento ele tem que ser apresentado em função. Porque quando o tribunal ele vai ler aquela rubrica orçamentária lá, dotação, né, o nome que a gente coloca, alguns falam funcional programática, tem várias nomenclaturas para a mesma situação, a palavra dotação. Então, num daqueles vários dígitos lá, esses códigos aqui, ele te diz o que é a despesa. Por exemplo, quando tiver lá a função 01, é a função legislativa. E aí é quanto que a gente designou dentro desse orçamento para repassar para o Poder Legislativo. Lembrando que o orçamento municipal, ele é Poder Legislativo e Executivo. Então, as duas, um orçamento único para as duas casas, Prefeitura e Câmara. Então, lá para a Câmara Municipal vai ser destinado dos 155 milhões, 6 milhões de reais. A função judiciária é porque a gente tem lá a Procuradoria, né, que trabalha nessa questão justiça, 2.480.000. Nós temos a função administração. Aí você fala, nossa, Secretaria de Administração fica com 16 milhões? Não, é a função administração. Dentro da Secretaria de Obras, tem a parte administrativa. Então, na parte administrativa da Secretaria de Obras, a função é 04, é a administração. Lá na Secretaria de Educação, a função administrativa, tem lá o secretário de administração, tem lá o recepcionista da educação, tem o prédio da Secretaria de Educação, que não é a função, ela tem todo um viés administrativo. Então, essa é a função da administração. Dentro da função assistência social, 7.840.000. Saúde, 36 milhões para o ano que vem. Esse ano o orçamento foi 32, vai ser 4 milhões. Educação, esse ano o orçamento de educação foi 53 milhões, foi levando para 60 milhões no ano que vem. Cultura, 3 milhões 122. Urbanismo, 6 milhões 323. Gestão ambiental, 7 milhões. Agricultura, 3 milhões e 400. Comércio e serviço, 248 mil. Transporte, 4 milhões e 732. Desporto e lazer, 1 milhão e 45. Encargos especiais. Esses encargos especiais são juros decorrente de parcelamento. Nós temos um pequeno parcelamento, eu falo pequeno, diante de um orçamento de 155 milhões, nós pagamos um parcelamento de 10 mil reais por mês, em que partes são juros para a Receita Federal, um PASEP. Nós sofremos uma auditoria em 2011 e parcelamos por 20 anos.
Em 2013 essa auditoria ficou concluída e vai até 2033. Então todo mês a gente paga lá um jurinho desses encargos especiais. E a reserva de contingência caso tiver alguma pendência. E aí a gente tem lá a divisão por função e tem a divisão por execução, né? O poder legislativo 6 milhões, o poder executivo 149, o poder 139 mais 149. Nós temos lá no gabinete 1.970.000, na procuradoria 2.480.000, na secretaria de controle vão gastar 920.000, gestão 6,5 milhões, a secretaria de planejamento 1.070.000, fazenda 6.250.000, infraestrutura 6.330, interior 4.725, agricultura 3,5 milhões, meio ambiente e limpeza pública 7 milhões, turismo e cultura 3.370, fundo de assistência e desenvolvimento social 7.840.000, Secretaria Municipal de Educação 60 milhões, Secretaria Municipal de Esporte 1.045.000 e o Fundo Municipal de Saúde 36 milhões, 155 milhões. Só devido a tempo, normalmente questiona se a agricultura, o orçamento dela é muito pequeno. Mas a interior ela também trabalha na zona rural. Então a agricultura é aquilo que é feito da porteira para dentro, como a gente fala, e a interior porteira para fora. Normalmente diz muito pouco esse valor, só que quando questiona a agricultura, na verdade, é o que o interior faz, é a estrada rural, é a manutenção do ir e vir no nome do campo, é a Secretaria de Interior. Então as duas eles trabalham em conjunto nesse caso aí. Tá? E outra coisa que eu falava, em relação à saúde, embora a gente considere sempre saúde como uma secretaria, ela é um fundo separado, é como se fosse uma empresa distinta. A faculdade trabalha com a prefeitura municipal, sendo CNPJ próprio, e a saúde, igualmente CNPJ próprio também. É uma outra realidade, é uma outra base de dados. A saúde é bem distinta da prefeitura também em relação aos controles. Aí a gente entra igual naquilo que eu comecei falando, né? Que é a aplicação dos recursos em saúde. Então, quando a gente faz uma conta básica lá de 155 milhões, se você puxar os 15%, talvez não vai, a saúde do 36 vai dar diferente. Por quê? Porque, na verdade, isso impacta só dentro da base de impostos e das transferências. Por isso que, às vezes, a gente tem um orçamento diferente, valores, né? Porque ele não é, por exemplo, a receita do Fundeb não conta para aplicação de saúde, não conta para os 15, o mínimo de 15 saúde. O convênio para calçar uma rua não conta para aplicar 15 em saúde. Então, assim, das ações que nós tivemos lá, a gente viu no rodapé aqui, o limite constitucional para aplicar o 15, nós teríamos 14 milhões e 127 mil. A gente está colocando no orçamento 23 milhões, ou seja, 8 milhões e 910 mil a mais do que o mínimo constitucional. Está dando uma aplicação de 24,46%. Aqui no rodapé, não sei se vocês estão acompanhando o rodapé aqui, né? Aí você vai para uma realidade, com uma secretaria com muito mais recurso, que é a Secretaria de Educação, e que você sofre para poder fazer da 25 no orçamento. Por exemplo, na Secretaria de Educação, nós temos um orçamento de 60 milhões. Então, como a Secretaria de Saúde, dos impostos e transferências, por 36 milhões ela atinge 24,46 e a Secretaria de Saúde e Educação com 60 milhões só atinge 25, né? Porque os recursos diretos, por exemplo, recursos do Estado transferido no transporte escolar não conta como aplicação.
porque é um recurso direto. O Fundeb não conta. O que conta é a nossa aplicação da nossa parte de impostos. Então a gente faz o orçamento da Secretaria de Educação do ano que vem com 25,09, muito gravado. Então assim, a gente tem que, tudo que tiver previsto dentro do orçamento da Secretaria de Educação tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. É sempre a escola do NAI, né? Uma mega obra, mais de 10 milhões, mas não conta com baixa inflação. Não conta, para nós, como ente, não conta com inflação. Aí o demonstrativo segundo as categorias de despesa, né? De receita. E então, como essa parte de receita eu já falei, eu vou falar lá das categorias econômicas. Quando a gente divide a despesa corrente, a gente divide ela em 3 categorias, né? Pessoal, juros e custeio. Então, no pessoal, no ano que vem, a gente pretende gastar 66.427.900 com folha de pagamento. Com aqueles juros de encargo da dívida, R$60 mil. Ou seja, nós temos uma dívida bem pequenininha. E outros despesas correntes, a gente está lá com 79.936.400. O que é isso? É a gasolina, é a luz, é a água, é os materiais de limpeza, é todas as despesas da prefeitura que não geram um bem de capital. E lá na despesa de capital, a gente tem 3 tipos de categoria de despesa, que é os investimentos, é quanto de fato daquele recurso vai virar obra. Então assim, 8.475.700 vão virar obra. Nas inversões financeiras, é quando, vamos supor, o que é uma inversão financeira? É quando eu tenho um bem físico e eu vou transformar ele num patrimônio imobilizado. Não é válido para equipamento, vale só para patrimônio. Então, se a prefeitura precisar comprar um lote, por exemplo, isso seria uma inversão financeira. O município ia tirar dinheiro do caixa e ia comprar um imóvel. Né? No nosso caso, nós vamos construir os nossos imóveis. Agora, se você fosse comprar, aí entraria ali como inversão financeira. A amortização da dívida, 50 mil reais, foi aquilo que eu falei lá atrás, era 110, né? 50 e 60. 60 é juro, 50 é o principal. E aí a gente fecha 155 milhões de reais. Vai perguntar, porque às vezes, eu já muitas vezes ficar apresentando o orçamento aqui, olhar para a matéria e falar assim, é errado. É errado. E aí volta e fala assim, tem que ser errado. Pode passar. Aí o que eu falei antes da questão do pessoal, né? A gente deixou lá 66 milhões de previsão para o pessoal. É a seguinte previsão que eu deixei. Esse ano eu acredito que a gente vai atingir em torno de 58 milhões de gasto pessoal. Então deixei uma evolução aí em torno de 9%, que seria 4% do crescimento natural o INSS, que a nossa faixa hoje é 12, em 2026 vai ser 16. Então o INSS vai crescer 4% da base patronal 2016. E 5% seria o que está o IPCA hoje, 4,7%. Eu acredito que lá até no final do ano 5%. Então seria o nosso reajuste de 5% e mais um crescimento de 4% do IPCA. Mas aí
bater a nosso favor, né? Ela vai entrar lá no nosso salário. Eu digo assim, na hora de contabilizar. Ela fica no município. Sim. O imposto de renda vai acabar na fonte, ele fica para o município. E ele não vai ficar no município, porque vai direto para o servidor. Então vai haver um aumento da despesa. Mas quando a gente calcula, aquele valor que eu calculo ali é o bruto. É o bruto. Seu salário bruto. Tá? O seu salário é R$1.000. R$1.000 é bruto. Aí, vamos supor, você tem um desconto de INSS, imposto de renda, adquirindo o salário. Independente de se o imposto de renda vai ter desconto ou não, quanto vai descontar de INSS, o bruto vai continuar sendo 1.000. Então, a previsão é de 5% dentro de R$1.000. O bruto não vai mudar. E aí, com esse cenário, se esse cenário se concretizar, 66.215.000, a gente vai ter uma aplicação de 44 milhões e meio. 44,5%, com gasto pessoal, incluindo o poder legislativo, vereadores e servidores da Câmara Municipal. O índice total, a limite constitucional de 60 milhões, a gente estaria aplicando em 60%, milhões por cento, eu falo isso toda hora, 44,5%. E assim, era o que a gente tinha para apresentar em termos da parte, né, administrativa, né? Da parte da lei, né? Põe a lei aí, dá um S aí, só a lei rapidinho, tá, gente? Projeto de lei. Só um artigo bem interessante, né? Esse mesmo que eu vou ler. Então, assim, ó, na lei, o artigo 1º, ele estima, o orçamento geral do município de Una vai ser 2005, 2006, consertar aí, pode consertar uma vez, né? Estima a receita e fixa despesa de 155 milhões. Aí tem aquela tabela que eu já apresentei, que não tem necessidade, não das receitas. Pode descer ela ali. O artigo 3º, a despesa fixada, né? A gente falou, pode aí o quadro de funções e o quadro de órgãos. Mas não esquece uma vez também, o poder executivo 149 milhões. Pode conferir Aí o artigo 4º. O Poder Executivo Municipal poderá adotar medidas para conter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita. Se a Receita não for atingir 155 milhões, ele tem que ir lá, de acordo com os critérios lá da Lei Federal de Orçamento Público, ele tem que fazer os cortes, conter despesa de custeio, de pessoal e tudo mais. Fica o Poder Executivo Municipal de Una autorizada a créditos adicionais suplementares até o limite de 73 milhões. Queria muito que tivesse um vereador aqui hoje, mas Aí é o problema. eu queria muito que tivesse, porque eu ia falar, eu ia explicar esses 73 Se você tem todo um orçamento engessado de saúde, de folha de pagamento, de educação e tudo, o que sobra para você administrar, se você colocar 73 milhões, você não tem 73 milhões para remanejar. Aí você paga a agricultura, os servidores, aquela dotação que está lá da agricultura, você não vai investir nada em agricultura, porque é 3% lá na agricultura, normalmente. Então, 73 milhões vai pedir o quê? Aproximadamente 50%
explicar para analisar. Esses 73 milhões, eu tentaria explicar, ele está valorizado na área eólica. Só que ele está valorizado lá. E aí eu quero conversar com eles lá depois, eles fizeram uma emenda lá na LDO, o texto está assim: fica o Poder Executivo autorizado a experimentar 70 milhões e o Legislativo 3 milhões. Só que o Tribunal não tem esse entendimento de que existe divisão entre o Legislativo e o Executivo no orçamento. Ele entende que é uma coisa só. Então, se eu colocar lá 73, 70 mais 3, o técnico do tribunal só vai considerar 70, não vai considerar os outros 3. Eu já passei por isso em outros momentos, e aí você tem que ficar fazendo defesa explicando. É por isso que eu já coloquei aqui que é 70 e 3, e não 70 mais 3. Então fica o prefeito. E aí, quando a gente coloca esses 73 milhões aí, eu queria explicar uma coisa assim. Às vezes a gente acha assim: nossa, mas o prefeito então vai poder pegar aqui tudo que você planejou e mudar, então, igual uma sacola de, né, mudar tudo de lado. Tá, só que a gente esquece, por exemplo, que dentro desses 73 milhões está todas as possibilidades de alteração orçamentária. Por exemplo, a gente tem na conta hoje 10 milhões de reais para executar o NAGE de Caí. Está no orçamento de 2025, 2026? Não está. É receita de 2026? Não. É superávit de 2025 para 2026. Então, daqueles 73 ali, o NAGE vai vender 10 dele. 10 dali já é só para o NAGE de Caí. Ah, vamos fazer uma escola, tem 2 UBS aí com 1 milhão ela vai na conta. Está no orçamento de 2020, tem lá uma rubriquinha, só uma janelinha, R$1.000, para gastar nela lá, que é o rendimento que vai ter, o rendimento bancário lá do dinheiro aplicado, que está lá. Só isso. Aí eu vou lá, superávit do exercício anterior, menos alimento, menos alimento. Então, quando a gente vai ver, a gente estava conversando antes ali, eu falei assim, cara, eu achei que a gente poderia ter colocado um pouquinho mais no Fundeb, mais de receita e mais de despesa, porque vem crescendo muito. Mas assim, não dava mais, o orçamento estava meio pronto, não tinha meio que, não tem como mexer com isso. Se tiver, por exemplo, uma arrecadação, a gente precisou dar 32 milhões e meio. Se tiver uma arrecadação de 35 milhões, que é bem possível acontecer, 2 milhões e meio, eu vou usar desses 73 como forma de excesso de arrecadação para lançar lá. Aí você fala assim, mas você está falando isso, mas você podia pedir à Câmara toda vez que isso acontecesse. Podia, mas olha a dificuldade que é ser. Manda um projeto de lei, aí fica assim. Geralmente demora, e aí você tem lá doido querendo dar uma F lá para a escola em janeiro, não pode, tem que esperar para voltar de recesso e tudo mais. Então quando você tem uma margem de suplementação folgada que te comporta o superávit, te comporta um excesso, você consegue trabalhar com mais agilidade. Dá liberdade para fazer coisa errada? Dá liberdade, mas te dá agilidade orçamentária também. Ô Léo, findou-se essa suplementação aí. Tem condições do executivo pedir mais suplementação? Ele não vai conseguir atingir ela. Ele está engessado e não vai conseguir mais complexo. Ela está Mas acima do um exemplo. Você vai ver o Rio Viana. Você traga isso que eu ia falar. Você vai ver o Rio Viana, isso aí você esquece. Não vai nem considerar isso aí. Você tragar esse do IBS mesmo, um convênio de 56 milhões, um exemplo que aconteça. Chegou aí um convênio de 56 milhões de reais. Se eu for considerar as UBS que tem dinheiro na conta, mais o NAGE, mais as coisas para realizar o ano que vem, A falta de ser. eu teria que. estadual.
teria que pedir um pré-pessoal de admissão. Não, essa é prova. A gente colocou esse artigo na lei depois que a Prefeitura de Vitória começou a trabalhar. Ela deu um treinamento para os servidores dela, e por acaso a gente participou lá também. E aí eu vi que eles, dentro da própria despesa, por exemplo, de pessoal para obrigações, aquele 73 não conta. Aí a gente colocou esse artigo 6º, que não serão consideradas créditos suplementares as mudanças dentro da própria modalidade de aplicação. O que é isso? Eu ia alugar como fazer assim, eu ia comprar combustível para o meu carro, vou alugar um táxi. Uma coisa ia compensar a outra. Então eu posso tirar de consumo e passar para serviço sem contar. Eu tenho 100 mil para gastar com funcionário e 10 mil para gastar com obrigação. Mas a minha cota é 16. Não tem como antes, o jurídico e... Eu posso mover dentro do mesmo... Dentro da minha modalidade. Por exemplo, eu não posso pegar da Secretaria de Agricultura e passar para o interior. Mesmo sendo pessoal, não pode. Eu digo que dentro da mesma secretaria, com a mesma intenção de despesa, eu posso mexer ali. Isso aí, né? Assim, aí o artigo, o pagamento do serviço ativo de encargo tem prioridades sobre qualquer ação de expansão, ou seja, qualquer ação que a gente criou nesse momento e que vá prejudicar o pagamento daqueles encargos, eles têm prioridade. Aquelas dívidas de INSS, de prefeitos lá, de trás, aquilo já foram quitados ou ainda tem parcelamento aqui? A gente foi 2017, maio de 2017, foi a última parcela do grande parcelamento. Em 1997, para quem não sabe aqui, em 1997, a Prefeitura de Una tinha um orçamento de 8 milhões e fez um acordo com o INSS porque não pagava o INSS durante décadas. Então, em 97, fez um acordo com o INSS de 4 milhões de reais. Ou seja, se fosse no dia de hoje, a gente teria 73 milhões de parcelamento. E aí fez um parcelamento por 20 anos, de 1997 até 2017. Em maio de 2017, nós buscamos a questão negativa de plena quitação do parcelamento. Aí a gente colocou também na lei que o Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e instituições privadas, associações e cooperativas para o desenvolvimento de programas com ou sem ônibus do município. A gente tem um programa de apoio ao IDAF e à Incapé, em que a gente pode custear alguma despesa deles, caso eles necessitem de carro emprestado, de um servidor emprestado. Nessa situação a gente pode estar atendendo eles lá. E se precisar fazer com outro órgão, a gente está autorizado, né? O vereador pode vir aqui e extinguir esse artigo, se ele entender que não é legal, né? Isso que é o que a gente está mandando para a Câmara. Aí fica autorizada a concessão de ajuda financeira a entidades sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidade pública nas áreas de educação, cultura, esporte, agricultura, saúde e assistência social. Então a gente vai mandar recursos lá para o Lar dos Velhinhos, nós vamos mandar recursos, né? Os termos de colaboração para a PAI, a gente tem termos de colaboração para Santa Casa, enfim, todas as entidades a gente vai ter, tem lá da agricultura, o pessoal dos cafés especiais, que geralmente faz a feira.
Pode passar. Só uma observação aqui, quando fala em reconhecer utilidade pública, isso é um procedimento que é feito da Câmara Municipal. De vez em quando algum grupo busca uma ajuda ao município, eu queria que ajudasse, a gente está fazendo um evento ou uma ação muito nobre e queria que o município ajudasse. Se não for uma associação que seja reconhecida, com pré-serviço de utilidade pública, com reconhecimento da Câmara, que seja organizada, com o CNPJ, você não pode ir lá para vou lá levar um banheiro químico para aí, por exemplo. Eu vou ceder combustível para colocar no motocicleta do cara que vai cortar as árvores lá. Enfim, não é tão simples assim, prefeitura, ajuda o fulano de tal. Não é algo tão simples como parece. E muitas vezes o município é questionado por não ajudar algumas coisas, que a gente olha a nobreza daquele fato, mas tem que olhar a organização daquela instituição para buscar esse apoio. Então isso aí não é um aumento de UNA, mas é algo padrão legal, que para ter esse apoio tem que ter investimento público, tá? E naquelas áreas ali. E por isso que muitas vezes a gente está assistindo lá a sessão da Câmara e aí a gente ouve falar assim, reconhecemos a entidade tal como sendo de utilidade pública. Mas eu sei que aquela entidade tem utilidade pública e tal, são títulos, meramente títulos, não. Determinados recursos, por exemplo, a Santa Casa ela tem isenção da parte de obrigações patronais. Por exemplo, a Santa Casa não paga o INSS dos servidores, porque ela tem um título de utilidade pública federal, reconhecido pelo Congresso Nacional. Então, alguns reconhecimentos como sendo de utilidade pública, não é só a Câmara de Vereadores. Primeiro tem que ser aprovada pela Câmara de Vereadores, depois pela Assembleia Legislativa do Estado, depois pelo Congresso Nacional. Então, essa questão de utilidade pública é algo que vai muito além de um simples título que às vezes a gente vê as empresas chegando lá, as entidades, nas ONGs, né, lá na Câmara e recebendo e falar, está dando mais isso é para voto. Não, isso é muito importante aquele tipo de utilidade pública. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização de despesa, fixando as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, inclusive através de programação financeira a fim de obter equilíbrio entre as receitas e despesas. Então, assim, o município, o Poder Executivo, ele tem que sempre, a cada final de bimestre, ver se está praticando aquela receita que está prevista e fazer os cortes devidos quando necessário. Então, esse é o projeto de lei que a gente vai estar em. Só um comentário também, a contabilidade de vez em quando sofre, porque dizem, o processo tal está parado na contabilidade que não paga. Tem uma questão no parágrafo terceiro aqui em cima, concessão, se por acaso o órgão não tiver suas contas aprovadas. Então eu encaminhei dinheiro para a entidade, para o órgão tal, se ele não prestou conta, aquele próximo repassa desse que é vedado por conta daquilo ali. Eles dão uma pressão muito grande, mas manda o dinheiro do pessoal tal, se não tiver prestação de conta aprovada, você não consegue enviar uma nova parcela também. Se era Santa Casa quando estava administrada pela sociedade, não prestava conta e queria dinheiro para cobrir as despesas. Sendo que o contrato, o convênio, que hoje ajuda, né? Como é que é? Na verdade, esse convenções não termo aí, ele diz que tem que prestar uma conta para receber a outra parcela. E eles não prestavam conta e queriam dinheiro e falavam que a prefeitura não estava pagando. Enfim, sim, é o que a gente tinha para, se eu fosse entrar em detalhes de cada secretaria aqui, a gente ia prolongar muito. Assim, o básico que a gente vai estar apresentando lá na Câmara é esse. É óbvio que vai ter as perguntas, né? E tal ação, os vereadores procuraram a gente, ainda em fase de, como que ficou a escola de Santa Clara? Deixou recurso? Deixamos previsão lá, 2.150.000 para dar de contrapartida.
Então, assim, essas situações, a gente vai, quando perguntado, a gente vai ter essa ação lá para colocar. Mas alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Eu fiquei em dúvida sobre aquela parte de operações de crédito que tem zero lá, porque eu nunca participei de uma agência de Lula. Aí eu fiquei interessada em saber um pouco mais. Tá, o que acontece? Nós até temos aí na cidade uma fala, né, que vai ter uma operação de crédito, enfim. A gente. E aí a gente ficou naquela expectativa, vai chegar de fato essa ação de operação de crédito? Não vai chegar e tal. Explica mais claramente. Pode falar. Não, fala. Para a gente quer empréstimo. A prefeitura pode fazer empréstimo, hoje não tem previsão para empréstimo. Tá? Havia possibilidade, não de empréstimo, mas da busca de um investimento para obra. Vamos supor. Você tem várias obras que serem feitas, você tem que ter a contrapartida. E aí, sim, eu quero comprar um terreno, quero construir alguma coisa maior, quero fazer uma obra de grande porte e tal. E aí, você conseguiu um recurso de investimento, como se empréstimo mesmo, 10 milhões, 20 milhões para investir uma coisa para você conseguir licitar aquilo logo. Tá? Aí tinha essa possibilidade. Isso hoje foi, a princípio, descartado e não deve mais acontecer. Mas a operação de crédito seria empréstimo, tanto para pagar conta, para investimento, como para desse tipo. Então, o orçamento não há hoje previsão para isso. Se houvesse um planejamento de forma que eliminasse os aluguéis, principalmente da educação, valeria a pena fazer. Vou dar um exemplo, Márcio. Porque a gastando de aluguel é bastante. Então, o aluguel é um caso. Muito imóvel alugado aí, sai muito dinheiro Então, do aluguel. construir uma nova sede, por exemplo, hoje tem educação alugada, você tem. Construir a sede, melhoria da educação. Existe um desejo de comprar essa casa de fazer uma rua de 16 metros, assim como na farmácia, na esquina também, vai fazer um treino. Então você vai gastar quanto para isso? Quantos milhões para isso? Então você poderia deixar um investimento para fazer a indenização e mais a obra ainda. Então vamos colocar 10, 12, 15 milhões, aí você precisaria de um empréstimo, você não correto para isso, é uma operação de crédito. Um exemplo disso, nós temos quatro recursos de conta já para executar, que são praticamente duas unidades de saúde, uma escola na Nossa Senhora, uma escola em PQA e uma 4PA5 no caso. Nós temos um recurso já, foi destinado, não temos o terreno. Então, se conseguisse esse crédito, com certeza compraria o terreno e executaria isso já. Essas obras que ela disse, a aquisição dos terrenos hoje, para a construção das obras, daria 14 milhões de reais. Então, uma disponibilidade de 14 milhões de reais, são obras muito grandes. Então, precisaria de 14 milhões de reais para comprar esses imóveis para fazer as construções. Aí seria uma opção do expositor. Mas não entrou no orçamento da prefeitura, em princípio, não deve ser. Vocês têm um valor arrecadado nesses leilões de lote que foram realizados? Sim, não sei de cabeça não, Na hora Não daria para cobrir esses valores de leilão? Não, falei que foi custo para você. É, Mas acho que foram dois lotes que foram vendidos. Foi um lote vendido aqui e um lá em cima. Então colocou-se vários lotes ali, mas não consegui te explicar ou não? Pode falar a verdade. Não, é porque isso aí é uma coisa que eu tenho que estudar com mais calma, assim, porque não é muito a minha área, sabe? Entendi. Mas a operação de crédito tem como empréstimos. Então não, a previsão de R$0 hoje de empréstimo. O município não tem a previsão. Se eu tivesse a operação de crédito aqui, suponhamos que tivesse ali umas 10 milhões de reais, eu teria que lançar ele como receita de operação de crédito e lançar a despesa dele. Que aí você não empresta, Sim. aí não. Ele entra como receita de operação de crédito, ele entra como despesa de capital. Vamos supor, vou comprar um terreno de 10 milhões de reais. Aí entraria ali 10 milhões de receita e lá na despesa entraria 10 milhões. Aí lá na parte de amortização, eu teria que ter. Não, volta. Aí. Mais um.
Qual seria? Eu queria que ela estava juros dos encargos lá, na despesa. Tá mais no final. Isso aí, essa aí. Aí eu teria que ter lá na despesa. Aí aqui eu teria, na parte de receita, eu teria a operação de crédito e lá na despesa de capital eu teria investimentos. Ela entraria aqui também, entendeu? E lá na parte de juros eu teria que ter o valor que eu fosse pagar de juros dela, entendeu? E aqui eu teria também a parte da amortização da dívida. Né? Quanto eu ia amortizar da dívida e quanto eu ia pagar de juros. São duas coisas distintas. Uma coisa é quanto eu estou pagando real da dívida e quanto eu pago de juros dela. Pode ver que a nossa dívida aqui, ó, eu amortizo menos do que eu pago de juros. Eu pago 60 mil de juros, só cai 50 mil da dívida. Porque o juro do Brasil é muito alto. Aí, se tivesse a previsão de operação de crédito, como não vai ter, ia funcionar assim. Então pode dar quer falar, Galinha, alguma coisa? Não. Você quer encerrar, meu? Eu queria agradecer a todos, dizer que está encerrada dentro do orçamento, a gente vai estar encaminhando amanhã esse projeto de lei sobre o legislativo e possivelmente os vereadores vão analisar, alguns já têm até emendas propostas já para serem realizadas, então eles já têm até ideias do que alterar, de me perguntar. Só confirmando que foi perguntado lá atrás, de forma mais clara. A correção salarial está garantida. Olha, eu coloquei 5, mas nada impede de ser feito mais noite. Fica encerrado. Aí só dizer que esse valor também a Câmara foi dizer quanto que é. O orçamento hoje tem a previsão para 5%. Assim como no TIBS também entrou a previsão de melhoria do TIBS também. Tá? Sem dúvida. Então, Vai chegar perto do debativo. não sei quando é debativo. Eles colocaram na TV, Mas essa não é debativo, não. Mas essa previsão é uma previsão orçamentária. Depende de questão. Hoje o orçamento cobre. Agora depende da Câmara aprovar também. A questão financeira também para isso. Mas orçamentariamente está coberto hoje. Tanto de gente como de investimentos. Saiu da TV esses dias, o município do interior, saiu R$ 1.400 de vale alimentação para os vereadores. Lá em presente, que já existia e lá era. Lá tem royalties de petróleo sobrando, né? Mas em